Axé a todos, eu sou Hugo Castella, bem-vindos aqui no IFA Cultura e Conexão. Eu sou o Babalaô de IFA afro-cubano e hoje vamos falar aqui sobre a chegada de IFA em Cuba, né, suas origens, seu desenvolvimento e sua resistência, preservação, até chegar ao Brasil e seu desenvolvimento aqui até os dias de hoje. Então vamos lá nessa jornada, mas vamos voltar aqui ao assunto. Então esses primeiros africanos, né, que chegaram a Cuba, e como eu falei, a da China era de Ijexá, outro veio de Oió, outro veio de Fé, outro de Abel Cutá, outro de Sobó, enfim, de diversas regiões da África. Como nós sabemos, o Ifá na África ele é familiar, né? O Ifá de Fé ele é diferente de Oió, que é diferente de Abel Cutá, por exemplo, enfim. E como esses senhores, com essas culturas familiares diferentes, poderiam sustentar sua religião, sua cultura naquele novo país, sendo escravizados, tendo a imposição de uma outra religião, tendo a imposição de uma outra cultura, de uma outra língua, enfim. Eles decidiram se unir. Assim como um detalhe interessante também sobre a cultura de Orixá, né, que eu vou falar daqui a pouco. Então eles decidiram se unir e convencionaram um Ifá para que eles pudessem dar seguimento e continuidade na ilha. Tanto que nós temos, preservou-se muitos caminhos. Como eu falo, o nosso livro de Ifá mais completo, ele conta com 5.000 páginas. Então é muito conhecimento sobre Odu que Cuba conseguiu reter, né? Eu vou falar isso sobre o nascimento dos tratados. Essa união, né, de que eu falei, de sacerdotes de diversas famílias, se pararem para ver no contexto orixá, os sacerdotes de orixá também fizeram isso, né? Porque tanto em Cuba, vamos voltar, na África, na origem, sabemos que um sacerdote, por exemplo, uma pessoa iniciada no culto Ogum, ela não está autorizada a adentrar no culto Oxum. Para isso, ela teria que se iniciar no culto Oxum. Então, apesar da religião do orixá ser uma só, os cultos aos orixás, eles são individualizados, né? Só que no Brasil e em Cuba, se você é feito do Ogum, se você é feito do Ogum em Cuba, você pode fazer Xangô, você pode fazer Oxum, você pode fazer Iemanjá, enfim, você pode fazer todos os outros orixás, se cultuam todos juntos. E por que será que isso aconteceu nesses dois países, praticamente no mesmo momento, só que sem que eles tivessem contato para poder estar cultivando ou dizer que, por como tiveram a mesma ideia, tá no mesmo momento, pelo mesmo sofrimento, pelas mesmas causas, mas em locais tão distantes. Tiveram a mesma ideia de cultuar todos os orixás no mesmo ambiente, né? Eu acredito que, pelos estudos, por exemplo, tanto em Cuba quanto no Brasil, chegaram 7 iniciados de Oxóssi. Então, esses 7 iniciados de Oxóssi podiam se unir e fazer outro Oxóssi. E, por exemplo, chegaram um de Inler. E como esse um de Inler poderia dar continuidade e seguimento às feituras de Inler, às consagrações de Inler na diáspora? Então, o que eles fizeram? Se uniram todos e assim começaram a cultuar, até para preservar a cultura de muitos orixás. Senão, sabemos que muitos orixás foram perdidos, alguns nem chegaram, e os que chegaram resistiram a duras penas e essa brilhante ideia de terem se unido os sacerdotes para que com isso um trocasse conhecimento com os outros e sua cultura, seu orixá, seu ancestral fosse preservado naquele novo território, naquela nova vida que ele levava. Então, com isso foram nascendo ali os primeiros africanos descendentes, né, na terra de Cuba, os crioulos. Por isso muitos também chamam Ifá crioulo,
né? Os ortodoxos chamam Ifá crioulo, não chamam Ifá cubano. Ifá cubano, na verdade, é o alheio que chama, né? Ou afro-cubano ou crioulo, porque em Cuba existe também o Ifá tradicional, né? Em Cuba existe o Ifá tradicional, inclusive muito conhecido, Vander Abímbola visita muito essa casa, ele é tuntum lá em Cuba, né? Fran Bechet, ele começou no Ifá crioulo, mas em algum momento ele migrou para o Ifá tradicional e fundou lá o Ele Tuntum, e hoje eles cultuam com egungun, enfim, tem egunguns de sacerdote, babalôs cubanos, inclusive, muito interessante. O foco aqui é o Ifá crioulo, né? Esses babalaôs já nascidos em Cuba e muitos letrados, já letrados, tiveram a oportunidade de aprender a ler e a escrever, né? Ouviam, porque em Cuba também o conhecimento era passado oralmente. Tampouco porque aqueles africanos aqui naquele tempo não existia escrito em Yorubá. Então todo o conhecimento, toda a cultura era passada oralmente. Então elas foram passadas aos seus descendentes, aos iniciados, também africanos, né? E os letrados, quando começou a chegar na geração dos letrados, esses começaram a notar. Disse que, na maioria das vezes, o nigeriano não gostava, né? Os antigos não gostavam que escrevesse. E diz que eles pegavam um papel, um carvãozinho, uma ponta, e num momento propício eles se escondiam e anotavam aquela reza ali para que depois pudessem estudar e memorizar. E assim foram nascendo as escrituras, né? As famílias de Ifá, as famílias de regra de Oxi, foram anotando todas as rezas, foram anotando a liturgia, foram anotando todas as informações, os pataquis, né? Tanto que, assim, nós de verdade não temos muitos versos de Ifá. Alguns dos nossos preservaram versos, mas a maioria não, porque nós preservamos os pataquis. Para que se entendam, mesmo na Nigéria, existem os versos, que é uma poesia, e existe o pataqui. O pataqui é a história que explica o verso, né? E em Cuba se preservou-se mais o pataqui, acredito eu, por ser mais fácil, né? Naquele momento se segurar, se prender, se gravar, se memorizar a explicação do verso, do que o verso é a explicação do verso. Então ficaram muito em cima da explicação do verso, e as interpretações dos odus não são em cima dos versos de Ifá, em sim dos pataquis, que seriam as explicações dos versos de Ifá, né? Esclarecido isso, vamos lá. Então, com essas anotações, na década de 50, começaram-se a ver um movimento para se reunir e formar os tratados, né? O tratado, por exemplo, Tratado Enciclopédico de Ifá. Então todas aquelas famílias se reuniram e todo mundo expôs todo o conhecimento que tinha, né? Meu bisavô de Ifá dizia que ele sabia datilografar, então muitos enviavam para ele manuscritos sobre caminhos odus de Ifá, e foi assim que ele criou uma biblioteca muito grande e aprendeu muito sobre Ifá, mesmo ainda novo, porque ele colocava a folha, colocava uma folha de carbono e outra folha. Ele datilografava e tirava uma cópia para a pessoa e uma cópia para ele. E assim ele foi acumulando muito conhecimento, muitos escritos, muitas escrituras, né? E assim foram nascendo, né, os nossos tratados. Muito se fala das influências, né? Sim, temos influência cristã, principalmente católica, né? Não só isso, temos influência do Congo, do Banto, né, Angola, porque conviveu-se também com essa religião. Temos a influência do Arará, que seria o Jeje, porque também se conviveu-se com essa religião e convive com essa religião em Cuba. Inclusive tiveram boconós, foram extintos, mas, por exemplo, os Ararás, quando tem algumas cerimônias que precisam do boconó,
E alguns babalôs em Cuba se especializaram em aprender as rezas e as cerimônias em Arará para que possam suprir essa falta do Boconó. Né? Como o babalaô é um sacerdote equivalente ao Boconó, né? Ele vai e participa da cerimônia junto aos Ararás, mas com as rezas Ararás, não com as rezas Lucumis, com as rezas Iorubás. Uma curiosidade. Né? Enfim, então tivemos influência de todos esses lados. Então você vai ver dentro do nosso Ifá alguns odus, por exemplo, indicando a pessoa buscar palo, né? A regra de Congo, ou o espiritismo, porque teve contato com o espiritismo, com o kardecismo, com tudo isso, um turbilhão dentro de uma ilha, um local pequeno, e Ifá foi se abrangendo e se adaptando a toda aquela realidade, muito parecida, inclusive, com a nossa brasileira, né? Onde a gente convive com o candomblé, com a umbanda, dentro do candomblé, as nações de candomblé, como a umbanda, existe quimbanda, existe jurema, existe batuque, existe, enfim, um sem número de culturas derivadas, né, de matrizes africanas. Nos primeiros vídeos eu estou fazendo um apanhado geral, mas depois eu gostaria de começar a trabalhar junto com vocês para que a gente possa estar falando de assuntos mais específicos e mais profundos também. Como ela possa transmitir a sua sabedoria a todos nós. Iboru Babu Xixi.